Uma questão que porventura surge com alguma recorrência é como podemos criar um mecanismo de permissão de acessos por parte de um funcionário, de um utilizador de uma aplicação, etc. É evidente que nós devemos ter muita atenção aos mecanismos de segurança na utilização da nossa aplicação, mas neste caso concreto aqui a questão das permissões muitas vezes tem a ver com o facto de nós pretendermos criar diferentes níveis de acesso às funcionalidades da nossa aplicação. Eu procurei criar aqui um desafio que me parece ser relativamente simples, mas que permite, a partir daqui, extrapolar para a sua aplicação nas vossas soluções informáticas. Eu vou mostrar como é que nós podemos criar um exemplo para um mecanismo de sistema de permissões, mas apenas os princípios mais básicos e simples de funcionamento. Existem, obviamente, muitas formas de fazer todo este mecanismo, mas eu vou mostrar aqui uma forma extraordinariamente simples e que na maior parte dos casos poderá ser suficiente. O cenário aqui vai levar-nos a ter que imaginar algumas circunstâncias. Vamos imaginar que a nossa aplicação era constituída aqui por um conjunto de 4 portas, ok? A porta 0, 1, 2 e 3. Vamos também imaginar que temos os dados de acesso, temos um quadro de login, etc. Teríamos tudo isso a funcionar. Não vamos colocar aqui, obviamente, porque iríamos ficar com um vídeo muito longo, mas chegávamos aqui a esta circunstância, que seria aqui o nosso menu inicial da nossa aplicação, e tínhamos acabado de fazer login com um determinado utilizador. E esse utilizador tem permissão para aceder a umas partes da nossa aplicação, mas não tem permissão para aceder a outras. Neste caso concreto, posso-vos dizer que este utilizador tem permissões para entrar na porta 0, mas não tem permissões para entrar nem na 1, nem na 3. Na 2 também tem permissão. Então o que é que acontece aqui? Quando eu clico aqui no 0, eu tenho ali uma message box a dizer entrou, ok? E o entrou aqui significaria, por exemplo, abrir um outro formulário onde o utilizador ou usuário teria acesso a um conjunto de funcionalidades, ok? Porventura, por exemplo, o mesmo usuário queria entrar aqui na porta número 1, mas essa seria a porta para acesso só exclusivo a administradores. Então o sistema vai lhe dizer, não, você não tem permissão para entrar. E atenção que eu estou a falar aqui da criação de um desafio que não se trata simplesmente de chegar aqui e colocar aqui no evento clique, porque isto são botões, ok? São buttons, não é colocar aqui no botão 1 a dizer tem permissão e aqui no botão 0 tem permissão e colocar uma mensagem no botão 1 a dizer não tem permissão. Não, porque isso vai depender das permissões que vierem agarradas, neste caso, ao funcionário. Bom, eu vou deixar aqui o desafio para ver se vocês conseguem criar algum sistema que permita, alterando depois permissões do funcionário, ter aqui comportamento distinto deste. Neste caso eu tenho aqui o 0 e o 2 abre, o 1 e o 3 não abre, mas eu quero que vocês criem algo que, alterando uma pequena parte do código, dizendo, ok, não tem permissão para abrir a porta 3, o funcionário não tenha essa permissão. Está lançado o desafio, penso que neste caso concreto, eventualmente vocês poderão perder alguns minutos a tentar encontrar uma solução, mas eu sugiro mesmo que vejam a solução que eu tenho para vos apresentar. A solução que eu vos vou apresentar neste projeto tem como principal objetivo não criar aqui nenhum sistema extraordinariamente estruturado para um sistema de permissões, mas que permita que vocês percebam alguns princípios básicos da forma como nós podemos implementar um sistema desses. Okay? Então nós vamos criar aqui um novo projeto, vamos lhe chamar aqui o desafio 38, 1038, e não vamos precisar de estar aqui com grandes preocupações a nível estético. O que nós pretendemos é ver a funcionalidade. Então eu vou colocar aqui simplesmente 4 botões, buttons. Neste caso vou colocar aqui como se fossem 4 portas, então vamos colocar aqui os botões desta forma. Eu até vou já alterar aqui, não, vou alterar depois, vou fazer Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+V e novamente Ctrl+V, temos ali as nossas 4 portas, ok? Vou colocar aqui também o formulário centrado no nosso screen. Bom, vou alterar aqui o texto para 0 e vocês já vão perceber porque é que eu estou ali a colocar 0, não é por nenhuma razão específica e mandatória neste caso, mas é para simplificar a compreensão.
Então o que nós temos aqui são então as nossas 4 portas. E vamos imaginar que nós tínhamos então um formulário para fazer o sistema de login. Ao fazermos o sistema de login, o que é suposto acontecer? O sistema vai à base de dados, verificar se existe ou não existe um usuário com aquele utilizador e aquela password, mas para além de carregar a informação do sim ou não o usuário existe, ele vai carregar mais informações, nomeadamente o nome do usuário, o e-mail do usuário, e deveria carregar, ou deverá sempre carregar, elementos que nos permitam definir quais são as permissões que esse usuário tem. Eu vou neste desafio mostrar-vos aqui uma das formas que eu considero ser a mais simples para definir permissões de um usuário. Pode não ser eventualmente a mais sugestiva, mas é a mais simples, ok? Então vamos fazer o seguinte, vamos passar aqui, no caso concreto, para o código, mas vamos passar para uma classe. Vamos criar aqui uma classe para definir dados do nosso funcionário e também uma função para o comportamento do funcionário. Vocês já vão perceber o que é que isso significa. Eu vou aqui ao projeto, vamos adicionar aqui uma classe, vou-lhe chamar CL funcionário. Ok? E nesta classe funcionário nós vamos colocar aqui coisas muito simples. Public string nome. Ok? E agora vou colocar aqui um public string também, mas vou-lhe chamar permissões. Sendo que aqui as permissões irão ser, obviamente, as valências às quais ele poderá ter acesso. E vocês vão ver aqui que eu vou utilizar um sistema muito simples. O nome, eu agora vou escrever pseudocode, isto é, não vou escrever código de C#, vou escrever livremente. O nome poderá ser João. As permissões vão ser constituídas por algarismos zeros ou uns. Sendo que o 0 significa falso, isto é, não tem permissão, e o 1 significa tem permissão. Então, no caso concreto do exercício que eu vos mostrei inicialmente como exemplo, nós tínhamos permissão para entrar na porta 0 e, portanto, tínhamos o 1, mas não tínhamos permissão para entrar na porta 1, então tínhamos o 0. E depois tínhamos o 1 e depois tínhamos um 0. Significaria com isto que eu podia entrar, neste caso, o 1 está relacionado com esta porta, o 0 está relacionado com esta, o 2 e o 3 estão relacionados com os últimos dois valores. Okay? Então reparem como é que eu, numa string, porque depois poderíamos colocar aqui o nome, obviamente será uma string, e as permissões também serão uma string, que podem ter mais do que 4 portas, pode ter 100 portas diferentes. Aliás, eu posso ir acrescentando aqui valores para ir definindo se existe ou não existe permissão para uma determinada funcionalidade. Bom, então o que é que nós podemos fazer aqui, aproveitando que temos a classe, onde nós vamos definir os dados de cada um dos funcionários. Neste caso nós vamos fazer o login com um funcionário e este será o funcionário que vai estar ativo dentro da nossa aplicação. Então eu posso perguntar diretamente ao funcionário, vamos usar aqui uma figura metafórica, perguntar-lhe diretamente se ele tem ou não tem permissão para entrar numa determinada porta. Então eu vou escrever public bool, isto é uma função que vai retornar um valor booleano, verdadeiro ou falso, e a pergunta é mesmo esta: tenho permissão? E tenho permissão para entrar em que porta? Eu vou usar aqui um int porta, vou usar mesmo assim, ok? O que é que eu estou aqui basicamente a dizer? Eu quero que o próprio funcionário me responda a esta pergunta: tu tens permissão para entrar na porta cujo número é porta? E ele vai-me responder. Bom, o bool resultado, por defeito, vai ser igual a true. Ok? Por defeito vai sim, por defeito eu tenho permissões para entrar em tudo. No entanto, ele agora vai dizer assim, mas deixa-me ver aqui nas minhas permissões se de facto eu tenho ou não permissão. Então, if permissões, que é este valor que aqui está, e que é o tal valor que seria carregado a partir de um banco de dados. Se permissões, agora vou usar esta expressão e já explico o porquê. Porta é igual a 0. O que é que eu estou a dizer? Ok, se o caractere porta, e por isso é que eu coloquei aqui o 0, o 1, o 2 e o 3, porque a primeira permissão será com o índice 0, será a porta 0, a segunda permissão será a porta com o índice 1, etc. Então eu estou a perguntar se nas permissões, que são uma string, o caractere que tem o índice igual a porta, se ele for igual a 0, então cuidado, porque resultado passa a ser igual a falso. E então quando eu fizer um return resultado,
Significa que eu estou a devolver a resposta a esta pergunta. Tenho permissão, sim ou não? E é aqui que reside a grande especificidade deste sistema, ok? E por isso é que eu estou a perder um pouco mais de tempo a explicar esta circunstância. Significa isto então, se eu tiver algo do género, um conjunto de permissões deste tipo, quando eu for fazer a pergunta, se eu passar aqui para a porta o valor, vamos imaginar que eu passaria para a porta o valor 1, o que ele vai analisar não é este valor que ali está, porque este equivale ao valor 0, mas será este valor que aqui está. Okay? Se eu passar o valor 3, ele vai analisar o último valor e não aquele que ali está. Okay? Isto é importante nós percebermos isto porque é um array aqui, okay? É um array de índice de base 0, como é normal em todas as coleções no C#. Então significa agora o seguinte. Vamos aqui ao nosso formulário e vamos criar artificialmente um funcionário. Então vamos ter aqui CL funcionário. Neste caso até vamos colocar, para ele ficar visível em toda a nossa classe, vamos colocá-lo aqui. Ok? CL funcionário. E agora vamos iniciá-lo aqui. Aqui estamos a dizer que vai existir um funcionário. Aqui vamos dizer qual é o funcionário. Então funcionário é igual a new CL funcionário. Eu vou simplificar o código aqui para vocês perceberem melhor, porque a ideia do sistema pode já ser demasiado complexa, eu não quero estar a fazer aqui construções inline, então vamos fazer a seguinte, vamos dizer que funcionário, funcionário.nome é igual a João, okay? Poderia ser outro nome qualquer, não interessa para o caso, e funcionário.permissões vai ser igual, vamos colocar aqui 1. Isto é, permissões para ter acesso a todas as portas. Bom, o que eu vou fazer agora é algo extraordinariamente simples. Eu vou aqui guardar, vamos aqui às portas, eu vou abrir aqui a porta e vou dizer aqui nesta porta o seguinte. If funcionário, e o funcionário que nós estamos aqui a referir é este funcionário que acabou de fazer o seu login. If funcionário, ponto. Tenho permissão para entrar na porta 0. Ok? Se ele tem permissão para entrar na porta 0, o que é que vai acontecer? Vamos colocar isto como uma message box. Messagebox.show entrou. Caso contrário, else, nós poderíamos fazer aqui um return, outra circunstância qualquer. Vamos colocar uma messagebox.show não. Ok? Obviamente que aqui poderíamos ter era a abertura de um formulário, o carregamento de um formulário, a execução de um conjunto de operações, etc. Vocês penso que conseguem perceber a ideia que aqui está subjacente. Bom, vamos testar já o sistema. Sabemos que o nosso funcionário tem permissão para entrar na porta 0. Vamos verificar o que é que ele diz do sistema. Bom, aqui executamos, quando eu clico aqui na porta 1, ou melhor, na porta 0, ele diz, ok, entrou, sim senhor, tem permissão. Mas agora imaginem se eu alterar aqui para 0. Se eu for executar, ele vai dizer, ops, não tem. Obviamente que se eu agora quiser verificar se o comportamento é igual em todas as portas, bastará replicar este código que aqui está, que seriam as funções de abertura de outros formulários, por exemplo, mas nunca esquecendo que eu tenho que, para cada uma das portas, alterar aqui a pergunta que eu faço. Isto é, agora neste caso é para a porta 1, depois será para a porta 2 e finalmente para a porta 3. Ora, nesta circunstância, se por exemplo eu não quiser dar permissões nenhumas, eu teria simplesmente que colocar 4 zeros. Estes poderiam ser os valores guardados na base de dados. Reparem que eu não tenho permissão para entrar em nenhuma das minhas portas. Okay? Se eu colocar, por exemplo, permissão apenas para entrar na última porta, vocês já descobriram qual é o comportamento. Ele entra na porta indicada como 3, mas nas restantes portas ele não entra. Eu penso que esta explicação é suficiente para vocês perceberem os princípios básicos de construção deste mecanismo, que vocês obviamente poderão passar a utilizar nas vossas aplicações.